Terceiro ano, olá. Hoje vamos falar, álgebra, tá? O tema da matéria, e o conteúdo vai ser forma trigonométrica, multiplicação dos complexos, divisão dos complexos e potência. Vai ser vários vídeos tendo essas explicações. Mas primeiro, pessoal, vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos nos vídeos passados. No vídeo passado eu falei da forma trigonométrica, eu falei do número complexo para vocês, que ele é representado pelo Z, A mais BI. Sabendo que o A é parte real, B é parte imaginária. Com esse número complexo, nós calculamos o módulo. Qual que é o módulo? O módulo é representado por esse, parece um pezinho, que é chamado de ρ, ou então entre duas barras Z. Isso é representação de módulo. Se você vê duas barras Z ou esse pezinho, que é chamado de ρ, é a mesma coisa. Qual é a fórmula? A ao quadrado mais B ao quadrado. Nos vídeos passados eu até mostrei para vocês como é que chega nessa fórmula, tá? Próximo, nós falamos do plano. O plano é o gráfico, é o plano cartesiano. Só que em geometria analítica, eles falam para nós que é chamado de arc-Gauss. Mas é a mesma coisa. Eixo Y é a parte imaginária, eixo X é a parte real, ok? E o módulo ele sai do vértice, vai até o ponto, que é o afixo, representado pelo ponto P, que é o A e o B. Depois falamos dos argumentos. O que é argumentos? É o seno e o cosseno. Como é que eu obtenho o seno? Aquela formulazinha que no vídeo passado eu mostrei, cateto oposto pela hipotenusa, e o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Ok? Sabendo que o B e o A vêm lá do número complexo. Que é novidade para você hoje é a forma trigonométrica. Pessoal, vou demonstrar como é que eu chego na forma trigonométrica. Primeiro passo. Vocês sabem que aqui eu tenho uma fração, B dividido pelo módulo. E aqui eu tenho o seno do ângulo θ. Aqui no lugar desse θ vai entrar os ângulos notáveis. Quem são eles? 30, 45, 60 ou 90. Tudo bem? Fazendo isso aqui, eu multiplico as diagonais, pessoal. Eu vou colocar um aqui embaixo, imaginário, só para você entender. Eu multiplico, ó. Aí ficou o quê, ó? Seno θ vezes módulo de Z. Tá aqui, ó. Seno θ vezes módulo de Z. Que é igual B vezes 1, B. Ou eu vou colocar o outro formato que ela pode aparecer, que os dois é o mesmo, seno θ, aí é o Pzinho, né? Tipo o Pzinho, que é chamado de ρ, que é o B. Então, a primeira fórmula está aqui. A segunda, do cosseno, também vou colocar uma aqui embaixo e multiplicar as diagonais. Vai ficar cosseno θ vezes módulo. Cosseno θ vezes módulo igual a A. Ou também pode usar ela assim, ó. Cos o ângulo θ vezes o ρ, que é igual a A. Pessoal, a forma do número complexo não é A mais BI? Pronto. Quem é o valor de A? Cosseno módulo, certo? Então, no lugar do Azinho, eu vou colocar tudo isso aqui, ó. Cosseno do ângulo θ vezes o módulo. Mais, seguindo a fórmula, ó, mais... Quem é o B? O B tá lá, ó, que é seno vezes o módulo. Então, seno vezes o módulo. Tudo bem, pessoal? Só que não esqueça que o B tem o izinho do lado, tá? Então, aqui, ó, vezes i. Não vai esquecer disso, não. Tudo isso aqui é o valor do B. Tudo isso aqui é o valor do A, seguindo a forma do número complexo. Ok? Bom, o que você percebeu aqui? Que eu tenho o módulo de Z e o módulo de Z nos dois termos, eu vou colocar ele em evidência. Então, Z é igual ao módulo de Z vezes cosseno θ mais I seno θ. Pronto, está aqui. É dessa forma que vem a forma trigonométrica. Demonstrado para vocês. Perceberam que cada tópico, uma depende da outra para chegar na forma final trigonométrica. Vamos para o exemplo? Olha bem o exemplo. Passar para a forma trigonométrica o número complexo. Z é igual a 1 mais raiz de 3. Pessoal, primeiro passo, tira o valor de A e B. Portanto, quem é o valor de A é a parte real. Quem é o valor de B é a parte imaginária. E a parte imaginária é o número ou a letra que está do lado do I. Raiz de 3 é o B, 1 é o A. Depois que eu tirei o valor de A e B, só podemos calcular o ρ, que é o módulo. Então, vamos lá. Você já sabe qual é a forma do módulo. A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Grave essas formulazinhas, para vocês não ter que sempre ficar penando. Mais raiz de 3, tudo elevado ao quadrado. Pessoal, aqui vai embora a raiz com 2, concorda?
O índice da raiz, raiz de 3, raiz quadrada de 3, com o elemento 2 sai fora. 1 ao quadrado não é 1? Porque 1 vezes 1 é 1. Mais 3. Portanto, ρ vai ser igual a raiz quadrada de 4. E quanto é que é raiz quadrada de 4, meus anjos? 2. Depois calculei o módulo, então o módulo é 2. Depois que eu calculei o módulo, vamos para os argumentos. Como é que se calcula os argumentos? Duas fórmulas, seno e o cosseno. Quem é o seno, pessoal? O seno do ângulo, quem é ele? Não esqueça, é B dividido por um módulo. Quem é o valor de B? Raiz de 3. Quem é o módulo? 2. E o cosseno, pessoal, do ângulo, quem é? É o valor de A, lembra da fórmula, A sobre o módulo. Quem é o valor de A? Não é 1. Quem é o módulo? 2. Pessoal, tudo isso aqui eu já passei nos vídeos e voltei colocando aqui em cima para vocês. Voltei colocando aqui, ó, argumento, tá tudo aqui, beleza? Vamos continuar. Pessoal, agora aqui tá um porém, ó. Você tem que saber onde seno, qual é o ângulo que seno vale raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo que o cosseno vale 1 sobre 2? Ao mesmo tempo. Portanto, eu vou já dizer para vocês, é o 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. No vídeo passado eu mostrei essa tabela para vocês, dos ângulos notáveis, tá? Aqui eu não vou mostrar porque vocês já têm esse vídeo em mãos. Aí agora, só que eu tenho que transformar ele em quê? Em radiano, para radianos. Pessoal, como é que eu transformo? Não esqueça, radiano é o π, tá, bonitões? É só você lembrar. Qual é o grau que eu tenho? 60, ele é o numerador. Dividido. Qual é o valor do π? 180. Dividido por 180. Vamos mandar o zero embora? Sobrou quem? 6 dividido por 18. Vamos simplificar tudo aqui por 6? Por quê? Porque eu sei que ele é divisível. 6 dividido por 6 vai dar o quê? 1. E o π do lado. 18 dividido para 3. 18 dividido para 6 dá 3. Ok? 1 vezes π. Portanto, dá o quê? π sobre 3. Não esqueça disso. Agora vamos jogar na forma trigonométrica. Z é igual 2 vezes. Aí vamos lá. Cos de π sobre 3 mais seno de quem? π sobre 3. E o izinho do lado. Ok, pessoal? Então tá aqui. Essa é a forma trigonométrica. Que a forma trigonométrica tá bem claro lá, ó. Z é igual módulo cosseno do ângulo, que no caso o ângulo aqui agora não é mais 60, é quem? π sobre 3, porque tem que estar em radiano. E o seno também não é mais 60, é π sobre 3. Tudo bem, pessoal? Agora vamos fazer um outro exemplo que é um pouco diferente. Eu já estou na forma trigonométrica, eu quero voltar para a forma algébrica. Olha bem, já estou na forma trigonométrica e quero voltar para a forma algébrica. Eu tenho que voltar para algo parecido com isso aqui, pessoal, ó. Ok? Então vamos lá, vamos ver como é que faz isso? Primeiro passo, pessoal, vocês sabem que qual é o número complexo? Qual é a fórmula? A mais BI. Isso aqui não é novidade para ninguém. Depois, quem é o módulo? Você já sabe que o módulo é o número que está do lado de fora antes dos parênteses. Ah, professor, e se não tiver esse número? É claro que é 1, né, pessoal? Pode acontecer de não ter esse número mesmo. Aí é 1. Mas nesse caso tem, ele é 2. Pronto, já descobri o módulo. Qual é o ângulo, gente? O ângulo θ. Qual é o ângulo? O ângulo é π sobre 6. Lembra lá que o cosseno tem um θ do lado? E o θ é π sobre 6. Então, vamos lá. Vamos descobrir quanto é que vale π sobre 6? Quanto é que vale π, pessoal? 180. Fala, turma. Quanto é que vale? Quanto é que vale π? 180 dividido para 6. Aí, se você fizer essa divisão aí, vai dar quanto? 30. Perfeito. Bem, pessoal, agora vamos ver agora o seno. Seno do θ. Também, qual é a fórmula? B sobre o módulo. Quem é seno? O ângulo nós já sabemos que é quem? 30. O ângulo, esse processo aqui, pessoal, é só para descobrir qual é o ângulo, o valorzinho do θ. Já sei que o valorzinho dele é 30. Então vai ficar, ó, seno de 30 é igual B sobre 2. Pronto. Seno de 30 vale quanto? Lembra? Seno de 30 vale quanto? 1 sobre 2. Que é igual B sobre 2. Como os denominadores são iguais, pode matar.
Portanto, B vale quanto? 1. Denominadores iguais, você anula. Se não fosse igual, professor, multiplica as diagonais. Mas como é igual, elimina. Mas se quiser multiplicar a diagonal e resolver, vai dar o mesmo resultado, você só vai ter um trabalho a mais. Próximo agora, gente. Cosseno do ângulo. Qual é o ângulo? Qual é a forma do cosseno? A dividido pelo módulo, ok? Então, vamos lá. Cosseno de quem, pessoal? Qual é o ângulo que nós descobrimos? Esse ângulo ele serve tanto para o seno como para o cosseno, que é A dividido por 2. Agora, vamos lá lembrar da formulazinha, né? Terceiro ano. Quanto é que vale cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Dividido por A sobre 2. Denominadores iguais? Matou. Portanto, A é igual a raiz de 3. Pronto, descobriu o valor do A, descobriu o valor do B. É aí só jogar na fórmula lá em cima, ó. A fórmula do complexo A mais BI. Portanto, o complexo vai ser, quem é o valor do A? Raiz de 3, sempre o A vem primeiro. Quem é o valor do I? Quem é o valor do B? 1. Ó, o valor do B está bem aqui, ó, 1 vezes I, 1 vezes I. Então, o complexo vai ser raiz de 3 mais I. Pessoal, veja que aqui é a forma algébrica. Aqui era a forma trigonométrica. Tudo bem? Pessoal, olha essa observação que isso aqui é muito importante. Quando o resultado, esse resultado aqui, que você fizer esse processo todinho, que der um resultado que não for ângulo notável, vamos relembrar quem são os notáveis? 30, 45, 60 e 90. Se for qualquer ângulo diferente disso, você vai usar essa forma para transformar em ângulo notável. Veja bem, cosseno é menos cosseno 180 menos x. E o seno é 180 menos x. Gente, pessoal, é a mesma fórmula. Percebeu? Qual é a diferença? Que o cosseno ele tem um menos fora. Ok? Vamos fazer de conta que aqui deu 120. Um exemplo, aqui deu 120. 120 vocês sabem que não é notável. Ok? Se não é notável, o que eu faço? Eu pego assim, ó, 180 menos 120 vai dar quanto? 60. Só que como eu quero o cosseno, então vai ficar menos 60. E 60 é ângulo notável. Olha o outro. Vamos fazer de conta que é 120. Para o seno agora. 180 menos 120 vai dar quanto? 60. Aí você tem que saber fazer quanto é que vale cosseno de 60, seno de 60. A diferença é que o cosseno, o resultado fica negativo e o seno positivo. É por isso que você usa essas duas formas. Porque, pessoal, eu tenho fé em Deus que nos exercícios vai dar um valor que não é notável. E você tem que observar isso aqui e transformar ele em ângulo notável. Tudo bem? Continuando, pessoal. Não esqueçam que nós falamos da forma trigonométrica. Então, nós fizemos todo aquele processo até chegar na forma trigonométrica. Pessoal, a matéria que vamos ver agora é multiplicação dos números complexos na forma trigonométrica. Então, tudo que vamos ver aqui agora vai depender da forma trigonométrica. Pessoal, esse tipo de exercício pode ficar muito extenso para vocês. Por quê? Imagina você ter que calcular o módulo, o argumento, chegou na forma trigonométrica, para depois aplicar a multiplicação, a divisão ou a potência, fica extenso o seu cálculo. Mas vocês são capazes já de fazer isso. Mas vamos fazer de conta que eu já te dou a forma trigonométrica. E ela está dada aqui, ó. Sejam Z1, que é o complexo, módulo de cosseno do θ1 mais I vezes seno do θ1. Pessoal, eu estou te dando módulo 1, θ1, θ1. Por quê? Porque eu tenho que te dar duas formas trigonométricas para que eu peça multiplicação, divisão ou potência. Tudo bem? A potência não precisa de duas formas não, mas a divisão e a multiplicação tem que ter. Olha o Z2, o complexo 2. Módulo 2, cosseno de θ2 mais I vezes seno de θ2. Vocês sabem que no lugar do θ é o ângulo, ok? θ1 vai ter um número, θ8, seno de θ1 também é um número e o θ2 também é um número. Mas vamos lá. Como é que eu vou resolver isso? O nome já está te dando multiplicação. Você vai multiplicar os módulos. Então vai ficar Z1 vezes Z2, ok? Z1 vezes Z2 igual P1 vezes P2. Isso aqui é um módulo. Tudo bem? Claro que no lugar de P1 vai vir um número. Se não vier número, é o número 1 que está lá. Ok?
P2 vai vir um número também. Aí você multiplica eles. E os argumentos você soma. Você sabe que o argumento do cosseno é o mesmo do seno. Então, tanto faz. Você não vai precisar de fazer o argumento para o cosseno e argumento para o seno, não. Veja bem como é que você faz. Você vai pegar θ1 mais θ2. Tá vendo? θ1 mais θ2. E o seno? A mesma coisa. θ1 mais θ2. Multiplicação. Multiplica os módulos e soma os argumentos. Pessoal, é claro, se você fizer para o cosseno, o do seno é a mesma coisa, porque eles vão repetir. O valor que vai estar aqui é o mesmo que vai estar aqui, ó. Só vai mudar, é claro, a figura, seno ou cosseno, mas o ângulo é o mesmo, ok? Então, basta você fazer um cálculo só. Olha o exemplo. O complexo é 2 vezes cosseno de 45 mais i vezes seno de 45. W, que é o complexo W, raiz de 3 vezes cosseno de 30 mais i seno de 30. Pessoal, eu não estou pedindo ninguém para transformar isso aqui. Eu não estou pedindo isso. Eu estou pedindo para você colocar a multiplicação. Então, você vai fazer do jeito que ele te deu. Então, a primeira coisa lá, o que diz o teorema? Multiplica os módulos. Quem é o módulo? 2. Qual é o outro módulo? Raiz de 3. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 3. Vezes. E os argumentos, o que você faz? Você soma. Então, você vai pegar 45 mais 30, tá aqui, ó. 45 e 30, tá aqui. E do seno, também 45 mais 30, tá aqui, ó. Aí você soma 45 mais 30, 75. 45 mais 30, 75. Então, vai ficar o módulo, o complexo Z vezes W vai ser 2 raiz de 3, que vai ser cosseno de 75 graus, mais I vezes seno de 75 graus. Pronto, pessoal, a multiplicação é só isso. Beleza.